minha saudação amiga, fraterna, a todos vocês. Bênçãos e graças do bom e misericordioso Deus. O Evangelho deste domingo, Evangelho de São Mateus, nós lemos, chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo, o Messias. Veja essas palavras tão belas de Jesus, mas a pergunta dele, ele faz isso também para nós, a mesma pergunta. E eu, o que vocês dizem que eu sou? Quem tomou a palavra lá em nome de todos foi Pedro. Vejam só, ao longo do Evangelho é sempre Pedro que toma a iniciativa. Ele tem uma função própria. Ele é considerado, dentre os apóstolos, o primeiro. E, portanto, representando todos eles. E Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Profissão de fé da igreja. E a igreja terá sempre no seu coração essas palavras de Pedro. Mas Jesus diz a Pedro que ele não recebeu isto. O que ele está dizendo não é por uma revelação simplesmente da carne e do sangue, uma revelação humana, não só porque ele viu este ou aquele milagre, ou as palavras de Jesus o encantaram, não. Mas o próprio Pai é que revela a ele, Pedro, e portanto é de modo divino, é de modo inspirado, que Pedro professa esta fé em Cristo. E aí Jesus diz, e tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Portanto, a igreja não é de Pedro, a igreja não é deste ou daquele, não. A igreja é de Cristo, é Ele. E Pedro é a pedra fundamental ali dentro na igreja, sobre a qual o Cristo, Jesus, edifica a sua igreja. E ele vai ser... Qual a função, então, de Pedro nesta igreja, que é a igreja de Cristo? Tem uma função. Qual? Ser ele sempre sinal de unidade, sinal de comunhão de todos, confirmando, como diz o próprio Jesus, que diz a Pedro, confirmando os irmãos na fé e na prática da fé, que é a moral. Vamos pedir, portanto, que cada vez mais possamos corresponder às palavras de Jesus. Pedro, hoje, através dos séculos todos, Pedro esteve presente. Hoje, o Papa Francisco. Portanto, que ele realmente seja esse sinal da unidade na caridade e cada um de nós, cristãos que somos, seguidores de Jesus, na nossa família, no nosso trabalho, onde estivermos, também sejamos sinal sempre de comunhão, de unidade no
amor.